Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Eu vou dar continuidade hoje especial sobre Stephen King. Né? Esse ano resolvi ler os livros clássicos, né, do King, e dentre eles eu tinha comprado já A Dança da Morte, que é considerado um dos melhores livros dele. Eu não tinha começado a ler e tal, mas aí eu recebi uma mensagem falando, uma pessoa perguntando para mim o que eu achava desse livro. Aí eu tomei coragem e resolvi ler A Dança da Morte. E, gente, assim, se vocês gostaram de Sobre a Redoma, achando que era o melhor livro de Stephen King, olha, com certeza, se vocês lerem A Dança da Morte, vocês vão mudar de opinião, né? A Dança da Morte é um livro, assim, ele foi escrito no final da década de 70, ele teve... né? E é difícil falar sobre ele. Eu vou tentar assim falar o mínimo possível sem dar muito spoiler. O que eu vou falar aqui é o que está na capa. Bom, gente, eu vou comentar um pouquinho sobre como o Stephen King teve a ideia para escrever A Dança da Morte. Ele estava querendo escrever um livro mais realista, né, baseado no sequestro de uma pessoa famosa lá nos Estados Unidos, e aí ficou um tempo pensando no que ia escrever, e de repente ele se deparou com a notícia de um vazamento de um gás tóxico que dizimou um rebanho de ovelhas, e aí ele começou a pensar numa história, né, que remetesse justamente ao tema do apocalipse, ou seja, e se acontecesse uma grande catástrofe que mudasse drasticamente a vida das pessoas, né? Como elas sobreviveriam, como elas dariam conta dessa situação. A partir daí ele começou a pensar numa história, né, que tivesse um aspecto épico, que resgatasse o tema clássico da luta entre o bem e o mal, né? Mas é dentro da estética do horror. Eu posso dizer que A Dança da Morte é o que eu posso chamar de um épico de horror. Inicialmente, nós temos aqui, né, existe um vírus super potente, né, altamente destrutivo, que causa uma infecção mortal. Por uma falha do sistema de segurança, ele acaba se espalhando por todos os locais. Grande parte da população dos Estados Unidos acaba morrendo em decorrência das infecções provocadas por esse vírus. E você pensa, tá, nós estamos diante de uma velha história, né, que já foi contada várias vezes, de sobreviventes, de pessoas que lutam para sobreviver após uma catástrofe, né, uma catástrofe que destruiu grande parte da população. Mas acontece, gente, que A Dança da Morte não é só isso. Tá? Na verdade, Stephen King faz a sua obra mais ambiciosa. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma história assim que em proporções épicas que para mim não deve nada ao Senhor dos Anéis. Inclusive a gente vê uma clara influência do Tolkien em A Dança da Morte, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: após essa grande catástrofe, o que vai ocorrer? Vai existir vão haver sobreviventes, e esses sobreviventes vão se dividir em dois grupos: o grupo das forças do bem e o grupo das forças do mal. A partir daí é que nós temos o grande diferencial nessa obra, né? Por quê? Porque apesar de ter uma definição entre bem e mal, o Stephen King cria uma galeria de personagens muito complexa. Tá? Os personagens dele são personagens muito bem construídos. Existe um dilema ali entre uma divisão. Eles vivem um conflito entre o bem e o mal. E o mais interessante de tudo, ele cria dois personagens que, para mim, estão entre as melhores criações dele até o momento, né? E é muito curioso. Por quê? Porque essas criações do Stephen King, elas vão ter origem
né? Até mesmo na Bíblia, gente, né? Então veja bem, o Stephen King não é um autor assim tão convencional como algumas pessoas acham que ele é. Ele é muito culto, ele lê, tem uma cultura imensa. Na verdade, a gente vai ver ressonâncias da Bíblia em A Dança da Morte, né? Ele vai muito longe nesse sentido. Por quê? Nós temos a líder do grupo do bem, que ela é chamada de Mãe Abigail. Ela tem mais de 100 anos de idade, né? Ela é uma pessoa aparentemente frágil e ela vai remeter às figuras dos grandes profetas da Bíblia. Talvez a principal referência dela seja Moisés, né? Porque a missão dela vai ser parecida com a missão de Moisés. E nós temos aqui o vilão mais terrível, eu acho que Stephen King já criou, que se chama Randall Flagg. Você termina A Dança da Morte e você vai se perguntar, afinal de contas, quem é Randall Flagg? O que ele fazia, né? Ele é um personagem que deixa muita coisa assim no ar, mas não veja isso como ponto negativo, muito pelo contrário. Essa aura de mistério que Stephen King cria em torno do Randall Flagg é que deixa A Dança da Morte ainda mais assustador, tá? Então, é curioso, porque o que Stephen King faz? A Dança da Morte é um livro de horror, tá? É um livro que se encaixa melhor no gênero do horror. Aqui dentro do gênero do horror, o Stephen King vai trabalhar tanto com horror biológico, afinal as pessoas vão morrer em decorrência de infecções e vai ter descrição das pessoas mortas, os cadáveres decompostos, né? E horror também sobrenatural, né? Que vai ser criado principalmente a partir das aparições do Randall Flagg. Então, gente, quando eu li A Dança da Morte, eu percebi que provavelmente Stephen King se inspirou em outros dois personagens para a criação do Randall Flagg. Eu citaria Drácula de Bram Stoker, isso mesmo, tá? Drácula de Bram Stoker. Se você lê A Dança da Morte, você vai encontrar muitas semelhanças, muitos pontos de semelhança entre o Randall Flagg e o personagem do Drácula do Bram Stoker, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Mas vocês vão perceber isso. E também um personagem que está nesse livro aqui, que por sinal é um dos livros favoritos do Stephen King, ele próprio já declarou, Meridiano de Sangue, que é o juiz, né? Então, o Randall Flagg, ele é um personagem, assim, todas as aparições dele são muito assustadoras. O Stephen King, ele tem uma imaginação muito fértil, e nesse livro ele capricha, né, na atmosfera de terror, porque muito do terror e do horror vai ser a partir de pesadelos dos personagens principais. Então ele vai descrever todos esses pesadelos em detalhes, ele vai criar imagens muito interessantes. O que chama a atenção com relação à Dança da Morte é justamente o enredo, né? É um enredo muito bem trabalhado, né? O livro ele é dividido em 3 partes. Então, inicialmente, nós temos a grande catástrofe, depois nós temos a apresentação dos personagens, nós sabemos um pouco de cada um, é diferente de Sob a Redoma, que é só um rascunho, né? Os personagens principais são todos muito bem delimitados, são tudo muito bem construído, existe todo um clima, toda uma preparação para a situação principal, né? E aí tem toda uma preparação, e quando aquilo acontece, é muito interessante, é muito assim, prende muito a atenção. O livro é uma leitura muito envolvente, muito fluida. Ele já começa num clima assim, né, de tensão. Você começa a lê-lo e aí ele começa indo ele vai crescendo aos poucos, ele vai criando toda uma situação de pânico, de terror, e aí vão aparecendo todos os personagens. É lógico, demora um pouquinho para ele esquentar, mas quando ele esquenta, é o melhor do Stephen King mesmo, em termos assim de caracterização de personagens.
O enredo é incrível, ele começa lentamente, depois ele vai se desenvolvendo, dá uma parada, e depois tem o clímax final, né? Então, gente, A Dança da Morte, para mim, né, não só para mim, mas para muitos, é considerado o melhor livro de Stephen King. Eu acho que está, talvez, eu acho que é o melhor, assim. Eu colocaria assim, num grau de equivalência ao Iluminado, né? Se eu tivesse que fazer uma comparação, né, em termos de estrutura de enredo, desenvolvimento de personagens, né? Então é muito interessante, vale muito a pena ler, é incrível, né? É um livro que, apesar do tamanho, à primeira vista assusta, ele tem mais de 900 páginas. Mas não se preocupem com isso, porque a partir do momento que você pega para ler, dificilmente você consegue largar. Existem muitas assim reviravoltas, momentos surpreendentes, momentos emocionantes, né? Existe uma simbologia religiosa aqui, né, que remete justamente às passagens da Bíblia, o Êxodo, né, a parte do Apocalipse principalmente, né? Então é muito, muito interessante. Se você é fã de Stephen King, ou então você quer ler um livro, né, que seja bastante interessante agora nas férias, que prenda a sua atenção, eu recomendo muito mesmo A Dança da Morte. Para mim, assim, em termos de todos esses elementos que eu falei, né, da criação da arte literária, para mim é realmente o melhor de Stephen King, tá? Bom, gente, essa edição que eu tenho da Dança da Morte, ela é de 2005, tá? A letra não é muito pequena, a letra é de bom tamanho até, né? É uma edição que foi revisada. Antes foram acrescidas, acho que em torno de mais de 500 páginas do original, porque Stephen King teve que fazer um corte na primeira publicação da edição da Dança da Morte, porque a editora achou que estava muito longo, e aí, por causa do contrato que ele tinha, aí ele fez isso, mas aí depois ele republicou A Dança da Morte, né, com essas mais de 500 páginas. Então é essa edição que eu tenho. Recentemente, dentro dessa onda de relançamento do selo Suma de Letras, foi lançado agora no final do ano A Dança da Morte, né? Não é um livro muito barato, mas existem promoções, e aí estejam de olho nelas, tá? Porque vale muito, muito a pena ler. Para mim foi uma das melhores leituras de 2013, tá? É muito melhor do que Sob a Redoma, tá? É muito melhor mesmo, tá certo, gente? Então fica aqui registrado meu comentário sobre A Dança da Morte de Stephen King, tá certo? Então até mais com outras dicas.